pessoal, aqui é a Tamires Mascarenhas. Nós vamos começar mais uma palestra da Semana Lab Carreira. E hoje é uma palestra especial. A gente vai falar sobre segurança e saúde no trabalho. A gente está em janeiro. Janeiro a gente comemora o Janeiro Branco, que é o dia que a gente discute um pouco sobre saúde mental. Então, essa temática hoje que a Railton vai falar é extremamente importante, porque não tem como ter saúde mental no trabalho sem segurança. Então, o Railton hoje vai explorar um pouco para nós essa temática e vou deixar ele se apresentar para você conhecer ele. Boa noite, Tamires. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Railton Carvalho, sou engenheiro ambiental, tá? Minha primeira formação com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Tenho outras pós-graduações, uma em higiene do trabalho, outra pós-graduação em E-Social, outra em Vantes e Drones, e meu mestrado é em geoprocessamento e análise aplicada. Beleza? Então, é uma área bem vasta aí, trabalho bastante, sempre trabalhei na área de meio ambiente e na área de segurança do trabalho. Sabemos que essas duas áreas, elas se completam, né? Tanto que no sistema de gestão integrada dentro de uma empresa, a gente tem a certificação da ISO 14001, que trata sobre meio ambiente, a ISO 9001, que trata sobre qualidade, e a ISO 45001, que vai tratar sobre a parte de segurança e saúde no trabalho. Então, acaba que a minha área de formação ela acaba se complementando e facilitando, né, me ajudando a contribuir mais ali no SESMIT, onde eu atuo, beleza? Então, assim, essa é a minha formação, já atuei, né, agora falar um pouco da minha atuação na área de segurança do trabalho. Então, tenho experiência aí, Tamires, né, sou um colaborador no Lab Carreiras, então, para quem não conhece, né, o Lab aí, são profissionais formados, né, Tamires? De forma voluntária, para estar passando um pouco do conhecimento adquirido durante a vida profissional para aqueles profissionais que estão iniciando a carreira, né, ou que tenham interesse aí sobre as áreas. Então, já atuei em diversos ramos de atividades, desde a construção civil, ali, construção de prédios, que o pessoal conhece, casas, enfim, até construções pesadas, como instalações portuárias, linha de transmissão, né? Construção hoje, algumas que eu atuo, que são construções diferenciadas, aí, que o pessoal quase não tem contato, mas são obras militares, né? Então, ali, construção de paiol de mísseis, enfim. E como professor, já atuei em diversas instituições de ensino, Senai, hoje eu atuo no Senac, como professor do curso de nível técnico, algumas pós-graduações, a Anhanguera e tudo mais, e no Gran Curso, que é cursos focados para concurso da área de segurança e saúde no trabalho. Então, para quem é médico do trabalho, engenheiro, técnico, auxiliar de enfermagem, ou enfermeiro do trabalho. Então, tenho experiência vasta com essa área e espero contribuir um pouco, Tamires, aí para os nossos colegas que estão nos assistindo. Beleza, então vou estar tentando explorar aqui a nossa palestra por duas vertentes. A primeira vertente vai ser com relação à parte de meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, qual a importância e tudo mais. E a outra vertente vai ser a parte normativa, por que aplicar segurança e saúde no trabalho em decorrência das obrigações impostas pela legislação, imposta pela norma, enfim, né? Então, a gente vai tentar tratar dessas duas maneiras. Por quê? A maioria das pessoas, tanto empresários, né, quanto funcionários que conhecem a segurança e a saúde no trabalho, elas acham que devem ser aplicadas as normas somente quando a fiscalização vai lá, ou então para cumprir a norma ali para não ser multado, né? Mas não é bem assim. A gente tem diversas pesquisas que mostram que a aplicação das normas regulamentadoras, a aplicação da segurança e a saúde no trabalho dentro de uma empresa, ela gera diversos resultados e benefícios, desde ali da promoção da vida, da qualidade de vida, né, até a questão dos custos mesmos, do custo mesmo, que você consegue diminuir através do FAP, né, através do FAP, da contribuição em si. Tá? Então, vou tentar trabalhar, Tamires, através desses dois nortes. Então, você que está sendo a mediadora, pode ficar à vontade para me perguntar, direcionar, senão eu fico aqui 2 horas, né? Então, sabe que
a nossa área ela é vasta e, como você sabe, eu sou um cara que veste a camisa mesmo de segurança do trabalho, um ativista pela área aí, que eu acho muito importante. Então, beleza. A primeira, quando eu falo da parte normativa. Então, eu tenho uma portaria, que é a portaria 3.214 de 1978, que estabeleceu, que criou, né, as normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, a área de segurança e saúde no trabalho, ela está dentro do Ministério da Economia, essa pasta, porque foi extinto o Ministério do Trabalho e Emprego. Naquela época, com a publicação da portaria, foi estabelecida algumas normas. Hoje temos 37, aquela época não era isso tudo. Por quê? As normas, elas são elaboradas, editadas, né, ou excluídas por uma comissão chamada comissão tripartite, que eu tenho representantes do empregado, representantes do empregador e representantes do governo. Se vocês observarem, para quem conhece um pouco mais da área, durante esse governo atual do presidente Bolsonaro, a gente teve diversas alterações. A ideia dele é alterar basicamente todas as normas regulamentadoras. Então, quem trabalha com segurança e saúde no trabalho está tendo que se atualizar bastante porque mudou muita coisa. Por exemplo, um dos principais programas que a gente tinha era o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um programa que é obrigatório toda empresa elaborar, né? Só que aí tiveram algumas mudanças, com a alteração da NR1, por exemplo, que excluiu a exigência para algumas determinadas empresas, né? De grau de risco 1, grau de risco 2, né? E que se enquadram ali numa determinada pré-requisito que está lá estabelecido pela norma. Então, esse programa ele vai ser substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Não só ele, como outros programas vão ser substituídos, porque o PGR irá englobar mais de um dado, né? Não só o gerenciamento de risco. Então, por exemplo, antes eu tinha um PPRA, o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, análise ergonômica. Então, vocês conseguem observar que eram vários programas que deveriam ser elaborados. Com a nova norma, né, o PGR ele busca tentar sintetizar todas essas informações em um programa apenas, né? Então, para evitar que as empresas tenham aqueles programas que a gente fala que são programas de gaveta. Elabora os programas para atender a fiscalização, mas não aplicam, porque seriam programas com pouca aplicabilidade, porque na maioria das vezes o pessoal até se confunde e tudo mais com vários documentos, né? Então, a ideia é justamente tentar diminuir essa questão da burocracia, elaboração de vários documentos, sintetizando em um só, porque aí fica mais fácil que ele seja aplicado dentro da empresa, tá? Então, isso eu estou falando, né, da forma ali com base na legislação. Então, além do PPRA, eu tenho outro programa que é muito conhecido, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que através do PPRA, o médico elabora o PCMSO. Então, quando você contrata um funcionário que você pede, tem que fazer o exame admissional, e ele vai lá e te traz um atestado de saúde, o atestado de saúde ocupacional, foi com base no PCMSO, né, nos riscos ali no qual aquele trabalhador vai estar exposto, que ele vai fazer determinados exames. Então, pode fazer só uma anamnese, ou vai ter que fazer um eletrocardio, eletroencefalo, enfim. Então, ali são determinados pelo PCMSO. Então, isso falando basicamente da parte normativa, né? Então, ali, dentre essas 37 normas, a NR9 falava sobre PPRA, a NR7 sobre PCMSO, a gente tem as mais famosas, que são a NR17, que trata sobre ergonomia, então, desde a forma em que você está sentado na sua cadeira, a altura do seu monitor, quantas vezes você vai digitar no seu teclado, né? A NR15, que trata sobre insalubridade, 16 trata sobre periculosidade. Essas duas são muito famosas, por quê?
porque dão direito ao funcionário, né? Então, ali um adicional de insalubridade pode ser 10, 20 ou 40, ou adicional de periculosidade, 30, né? Então, elas geram direitos, geram ali direitos para esses funcionários, além da questão da aposentadoria especial. Oi? Eu só falo para você explicar um pouquinho a diferença de um para o outro, porque às vezes quem está De assistindo... insalubridade e periculosidade? Por favor, só falar. A periculosidade a pessoa vai ter risco de morte, como por exemplo um vigilante. Então, durante a atividade laboral dele ali, ele tem um risco de morte. Vamos supor que ele é vigilante de um banco. Entra o assaltante e ele pode morrer, levar um tiro ali e morrer. Então, risco de morte, por exemplo. E a insalubridade é quando você afeta a saúde do trabalhador, como por exemplo, exposição à poeira, então pode provocar uma doença, exposição a radiações ionizantes, exposição ao ruído, que pode provocar uma perda auditiva, né? Então, a insalubridade você paga pela saúde do trabalhador, né? E a periculosidade já é o risco de morte. Entendeu? Aí você estava falando da aposentadoria especial. Isso, então, aí a questão da NR15, por exemplo, ela vai tratar sobre a insalubridade e também tem a questão previdenciária, que trata sobre a parte de aposentadoria especial. Então, quando a gente fala sobre segurança e saúde no trabalho, é um mundo, né? Eu costumo falar que segurança e saúde no trabalho vai além do EPI. Todo mundo acha que SST é só usar o capacete, botar a luva, botar a bota e pronto. Não, pessoal, não é só isso. Eu trato sobre direitos trabalhistas, então, desde a assinatura da carteira de trabalho, o exame admissional que o funcionário tem que fazer antes de entrar na empresa, até a questão previdenciária da aposentadoria especial, se ele vai aposentar com 25 anos, vai aposentar com 20 anos, né? Então, a gente perpassa sobre várias matérias, né? Direito do trabalho, direito previdenciário, a parte da engenharia em si, o engenheiro, quando vai dimensionar um projeto de proteção coletiva, uma linha de vida que o trabalhador vai ter que colocar o cinto e plugar lá. Esse projeto ele tem que é baseado nas disciplinas de engenharia, porque você tem que estudar a resistência dos materiais, se vai segurar aquele peso, se não vai. A parte da medicina do trabalho, o médico vai ter que avaliar lá quais são os exames, né? Da enfermagem, enfim. Então, segurança do trabalho, pessoal, vai além do EPI. Tá? Então, assim, Tamires, foi uma ideia geral com relação à parte normativa, né? Então, a gente tem só recapitulando, resumindo, a gente tem as normas regulamentadoras, que são, que é obrigatório a empresa cumprir, então, desde ali da área de vivência de uma empresa, quantidade de mesas, né, dentro de um refeitório, tamanho do banheiro, os recipientes que tem que ter, lixeira e tudo mais, até a cadeira que o executivo ali vai sentar, a altura do monitor. Então, segurança do trabalho vai perpassar sobre todos esses temas e é obrigatório fazer, porque tem uma legislação que rege isso, tá? Então, quando aí o pessoal fica assustado, né? Fala, professor, mas eu sou empresário e eu tenho que me preocupar com tudo isso, é muita coisa, eu não consigo fazer. Pessoal, não se preocupem, por quê? Não se preocupem por quê? Quando a segurança do trabalho, ela não é um custo, ela é um investimento. Então, quando você proporciona uma melhor qualidade de vida dentro da empresa, você está aumentando a produtividade do seu funcionário, você está tendo mais lucro ali para a sua empresa. Se você diminuir a quantidade de acidentes, você vai diminuir o fato que a sua empresa vai pagar, que é um tributo incidente sobre o salário, sobre a folha de pagamento ali da empresa. Então, você terá um maior lucro. Então, quando o empresário ele começa a olhar por essa vertente, vendo o seu funcionário mais motivado, vendo seu funcionário ali trabalhando mais motivado, com a melhor qualidade de vida
na empresa, ali no trabalho, ele vai vendo que realmente é um investimento, né? Forneci melhores cadeiras, então o funcionário aprendeu a sentar direito, está fazendo ginástica laboral, então diminuiu ali os afastamentos em decorrência de problemas da coluna. A gente sabe que hoje o pessoal trabalha em média 8 horas por dia, então vai ficar ali pelo menos 7 horas sentados. Então a gente tem que pensar na ergonomia, na altura do monitor, para evitar dores de pescoço, por exemplo. São simples ações que você consegue fazer isso, né? Não é aplicar segurança pensando somente em atender às normas, mas pensar em todo esse bem-estar e em todos esses benefícios que trazem de forma indireta, né? Caíto, duas perguntas. Uma, assim, como se atualizar com essas mudanças, né, que vão tendo ao longo do tempo, que às vezes a pessoa está assim, meio perdida de como buscar, e às vezes só jogar no Google, às vezes você não acha uma fonte confiável, né? E a segunda é como fazer essa questão dessa segurança que você está falando do trabalho, né, que vai para além do EPI, no home office. Boa, duas perguntas legais. A primeira, você tem que entrar no site do ENIT, né? Que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, lá você irá encontrar as normas atualizadas. Então, se a norma foi atualizada esse mês, já será publicada lá. Lá é o meio oficial para que você tenha esse acesso, tá? Então, porque sites de internet ali você encontra muita gente falando diversas coisas. Você vai encontrar o Joãozinho falando que tal coisa é boa, o Marcos falando que não é. Então, você tem que aprender também a filtrar essas coisas, né? Então, fontes confiáveis, profissionais que têm uma reputação, que tenham aí excelência e qualidade nessa matéria de segurança e saúde no trabalho, para que você se baseie neles. Então, uma dica que eu dou: hoje a gente usa muito as redes sociais, então sigam profissionais de segurança do trabalho que são comprometidos, né, em difundir esse conhecimento, que estão ali, né, querendo realmente passar esse conhecimento. Porque você acaba ali no próprio Instagram ou algo nesse sentido, aprendendo coisas ou se atualizando de forma ali no momento do seu descanso ou algo nesse sentido. Mas não deixem, né, sempre de conferir os sites oficiais, como o do ENIT, claro. Beleza? A segunda pergunta você falou com relação ao home office. Inclusive, Tamires, eu gravei, né? Vai estar aí no meu canal do YouTube e no Instagram, uma série do professor Railton sobre segurança no lar. Inclusive, gravei aqui no meu apartamento sobre a segurança em cada ambiente, para aqueles profissionais que estão trabalhando em casa. Então, da melhor maneira dele utilizar o seu escritório, os cuidados que ele tem que ter com a cadeira, com a altura do monitor, a questão da claridade, a segurança na cozinha, por exemplo. Tem a pausa para o almoço, para fazer o almoço. Então, botei o bife para fritar, esqueci ele lá, pegou fogo, e aí, o que eu faço? Né? Ou no quarto, melhor posição de dormir, porque a gente sabe que hoje em dia a galera costuma dormir pouco. Então, você tem que tentar melhorar a qualidade do seu sono, porque na maioria das vezes já são poucas horas que você consegue descansar ali, então é interessante que tenha realmente um descanso de qualidade, né? Então, no quarto, então eu fiz uma série ali, vou até estar divulgando a partir da próxima semana, vou estar passando para vocês. Mas é interessante que todos pesquisem sobre esse tema, porque a galera ou aplica a segurança ou pensa que deve ser feito somente no trabalho, e não é. Às vezes o número de acidentes, pessoal, em casa são altíssimos. Então, o cara, ele usa tudo no trabalho, mas chega em casa, vai limpar o armário da cozinha, sobe numa cadeira ali de rodinha, sei lá, a cadeira escorrega, ele cai. Ele vai cortar ali uma carne e não pega da maneira certa. Ou então vai tomar banho, escorrega, quebra o box e tem um acidente. Então, são pequenas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, são dicas que eu irei dar nessa nossa série lá, mas que se você colocar na internet também você consegue achar diversas dicas bem fácil também. Então,
É importante porque hoje o mundo mudou, né? A gente fala o novo normal, né? O novo normal é a galera trabalhando em casa. É o bom que virou uma tendência agora, né? Então, acho que é isso aí que você tem que falar. A gente tem que conscientizar as pessoas, né? Dessa questão da segurança. Muito legal, Railton. Depois passa o link aí pra gente que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Beleza. E uma das coisas, Tamires, que você sabe mais que eu até, com relação à parte psicossocial, né? Então, é uma das vertentes que nós, profissionais do SESMIT, para quem não sabe, pessoal, o SESMIT é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é composto por engenheiro de segurança, pelo médico do trabalho, pelo enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança. São esses profissionais que promovem a segurança do trabalho dentro de uma empresa, podendo ser contratados de forma direta, terceirizados, né, como consultores, ou algo nesse sentido. E a gente vem se esbarrando cada vez mais em problemas da natureza, né, psicológica. Então, são hoje problemas com depressão, né, que a gente vem notando muito, o aumento do número de suicídios dentro de uma empresa, quando você pega ali... porque hoje, pessoal, as normas regulamentadoras, elas são aplicadas para profissionais seletistas, tá? A gente tem algumas coisas que falam para quem é regido pela 8.112 e pouquíssimas coisas para quem é das Forças Armadas, militares, policiais, por exemplo. E são justamente nessas categorias que eu tenho essa questão muito elevada de suicídio, como eu citei como exemplo, né? Então, a gente vem tentando trabalhar da melhor forma para diminuir. Então, quando você aplica a segurança do trabalho, você promovendo um ambiente mais aconchegante e tudo mais, você até consegue diminuir esse tipo de doença, né? Então, um dos profissionais que a gente até luta e fala que deveria fazer parte do SESMIT também é o psicólogo, porque ele tem papel fundamental nisso. Então, é um engenheiro falando sobre doenças psicossociais de forma rasa. Então, teria que ter um profissional ali que realmente tenha um conhecimento sobre isso. Que eu sempre falo, né? Eu falo, galera, cada um no seu quadrado. Não adianta eu ficar querendo falar de uma coisa, sendo que existe uma profissão, existe um profissional que é especializado nisso. Então, da mesma forma, o engenheiro não dá pitaco no trabalho do médico e assim sucessivamente, né? Então, a gente costuma falar que esse profissional realmente ele tinha que fazer parte do SESMIT devido à sua importância. Tanto, Tamires, que eu estou fazendo uma pesquisa, né, até um pré-projeto aí de um possível doutorado, que é desenvolver um método para avaliar o nível, né, a questão das doenças psicossociais dentro da empresa, porque agora me falhou o título certo, através da pirâmide de Maslow, que são itens que definem a qualidade de vida, né? Então, ali, desde quantas alimentações a pessoa faz por dia, tem acesso à água, quantidade de sono, a questão do sexo, quantas vezes por dia não, né? Porque aí a pessoa, mais quantas vezes por semana, por mês, enfim. Então, são dados que a própria pirâmide de Maslow, ela informa o que você tem que ter para ter uma melhor qualidade de vida. E são coisas, na maioria das vezes, externas, que a pessoa traz para dentro do trabalho, que pode influenciar nisso. Então, a ideia é montar um checklist ou algo nesse sentido, para que os gestores eles consigam tentar identificar ali um profissional que tenha um potencial para essa questão, né? Então, a ideia justamente é essa, fomentar isso, para que isso, querendo ou não, vai influenciar na produtividade do funcionário, enfim. Então, consegue ver que segurança do trabalho é um assunto bem amplo, né? E com certeza. Eu sou bem entusiasta, se deixar... Tá. Então, pessoal, mas na realidade é basicamente isso. Segurança do trabalho é um assunto muito vasto, né? Então, assim, quando a Tamires me convidou para falar o que uma empresa precisa saber sobre SST, primeiro,
o que eu falo temos normas e tem uma legislação que rege a segurança e a saúde no trabalho, então você tem que atender essas normas para evitar, né, um dissabor aí de levar uma multa, ser notificado, algo nesse sentido. Mas o que eu quero deixar e que eu sempre falo com os meus alunos é que você não deve fazer segurança pensando somente nisso. Você deve fazer segurança pensando que o seu funcionário ele vai chegar em casa bem, ele tem alguém que... todo mundo tem alguém que te espera em casa, um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, né? Então, tem que sempre pensar nisso. Então, se você fornece e cobra o uso correto dos equipamentos de proteção, ele vai chegar em casa para ter aquele abraço da família e tentar trabalhar na conscientização do próprio funcionário. Nem sempre dinheiro é tudo, né? Então, vamos tirar uma peça de segurança para aumentar a produtividade, mas e aí você acaba ceifando uma vida. Quanto é que custa uma vida, né? A gente tem que ter mais empatia, temos que ser mais humanos, né? Então, quero ter maior produtividade? Vamos melhorar o processo, vamos aumentar a tecnologia empregada em um determinado processo, mas não expor um trabalhador a um risco, não provocar ali um acidente, não, né, provocar ali uma morte. Que a gente, da mesma forma que você tem alguém te esperando quando chegar em casa, aquele profissional, aquela pessoa ali, que na maioria das vezes também, na maioria das vezes não, as decisões são tomadas ali no alto escalão, né? Então, às vezes o cara nunca pegou, nunca botou a mão na massa, não sabe como é que funciona o processo ali na ponta da lança, né? Então, se colocar realmente no lugar do outro, fazer segurança e ser segurança, né? Acho que é basicamente isso. Legal, legal. E realmente, assim, você estava falando, eu lembro, quando você falou dos servidores, né, públicos, no caso, os militares, né, e deve ter outros também. Às vezes o Estado cobra, né, da empresa privada uma coisa que às vezes eles não fazem, né? Que é essa questão mesmo da segurança e manter os equipamentos em ordem, tudo. Assim, a gente já está meio finalizando, mas eu só queria, assim, você tem alguma dica para esse tipo de trabalhador? Que você tem ali uma limitação institucional, mas como que ele pode introduzir determinadas atitudes de segurança no seu cotidiano? Eu acho que tudo se inicia pela conscientização, né? Então, assim, independente se ele trabalha ali na ponta da lança ou se ele seja o cara que está segurando ali a lança como um todo, né? Um gestor, tudo começa com a conscientização. É você tentar demonstrar a importância. Se você fazer pequenos processos, desde uma ginástica laboral, a um programa aí da CIPAT, uma palestra, ou algo nesse sentido. Eu acho que sempre começa pela conscientização. Tudo pode ser que demore, a implementação demore até você mudar ali a consciência dos gestores, do dono da empresa, mas eu acho que começando devagarzinho tudo consegue se engrenar, principalmente porque a gente consegue ver a importância dessa matéria dentro de uma empresa. Então, não é tão difícil você mostrar quais são os benefícios. São inúmeros benefícios. Então, tendo força de vontade, querer, eu acho que não é difícil, tá? E quando você fala, por exemplo, do funcionalismo público e tudo mais, a gente consegue observar que vem crescendo, desde as vagas para os profissionais de segurança dentro de órgãos públicos, né, até a questão da normatização para esses órgãos. Então, mas aí com relação aos profissionais do SESMIT, eu falo, tem que vestir a camisa, tem que se unir com a classe, tem que mostrar que a área de segurança do trabalho é importante e tem que realmente difundir isso, porque na maioria das vezes, eu já me deparei inúmeras vezes com profissionais que não fazem segurança do trabalho por desconhecimento. Então, quando você apresenta para ele, quando você explica o que é segurança e saúde no trabalho, ele começa a fazer porque ele vê a importância. Ele não fazia porque não sabia, não tinha tido orientação, né? Na maioria dos cursos, você não vê essa disciplina, então, num curso de administração, por exemplo,
provavelmente não deve ter uma disciplina focada nisso aí para o administrador pensar em segurança e saúde no trabalho, né? Então, nos cursos de engenharia, por exemplo, é uma disciplina muito rasa, curta ali, não demonstra o quanto é importante, né? Então, a norma, tanto que a gente tem que sair fazer uma pós-graduação. Mas eu acho que formando profissionais, né, que realmente vistam a camisa e que estejam empenhados em difundir a segurança do trabalho e não somente fazer a segurança do trabalho para cumprir a norma, eu acho que a gente consegue lograr êxito, sim, e promover aí uma melhor qualidade de vida, né, dentro da empresa. Legal. Você quer dizer algumas palavras finais para o pessoal que está assistindo a gente? Ou então suas dicas de ouro, né? Aquilo que é fundamental é ficar ali na cabeça das pessoas que estão assistindo. Já sair daqui e falar assim, não, tenho que fazer isso, tem que pensar nisso. Na realidade, eu queria agradecer pelo convite, Tamires, aí do Lab Carreiras, né? Então, faço parte da equipe aí há alguns anos já. Então, é um prazer imenso sempre estar ajudando aqui os profissionais que estão iniciando a carreira, ou aqueles que ainda não conhecem um pouco da minha área. Eu acho importante isso. Então, agradecer novamente o convite. Conte comigo sempre para o que precisar. Agradecer o pessoal que está assistindo também, que tirou um tempo para me ouvir, né? Então, isso também é importante. E a principal regra de ouro é que a segurança e saúde do trabalho vai além do EPI. Então, não se segurem nisso. Promovam a segurança e saúde no trabalho dentro da sua empresa, dentro da sua família, ali na sua casa, se você estiver ali em home office. E é basicamente isso. E para finalizar, Tamires, eu tenho um bordão. Você já viu o bordão do professor Raio Carvalho? Não. Faz aí. Pelo meio ambiente. Pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho. Aê, legal. Muito bom. Quem inventou essa foi uma professora que eu trabalhei junto com ela no Instituto Federal de Brasília. Beleza. Muito obrigada, Railton, pela sua disponibilidade de tempo, por você estar sempre compartilhando com a gente os conhecimentos. Então, beleza, Tamires. Muito obrigado. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e nos vemos em breve.